Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos apresentar o primeiro exercício resolvido sobre vetores. Então o nosso problema é criar uma função que receba um vetor de números reais e seu tamanho e retorne o índice do maior valor contido no vetor. Se houver mais de uma ocorrência do maior valor, retornar o índice do primeiro, ou seja, se o maior valor contido no vetor for 10, mas o 10 existem duas ocorrências do 10 no vetor, por exemplo, a primeira ocorrência no índice 0 e a segunda ocorrência no índice 5. Eu vou retornar o índice 0 como sendo o índice do maior elemento, ou seja, a primeira vez que eu encontrar o maior elemento. Ok? Faça um programa principal para testar a função. O algoritmo seria este daqui. No int main, nós temos um vetor de tamanho 6 aqui, que nós vamos utilizar para testar a nossa função, ok? Então, tem um vetor de tamanho 6 e um int posição. Posição vai receber encontra maior, passando o vetor por parâmetro e o tamanho desse vetor, que é 6. Né? Depois, em seguida, nós vamos imprimir o maior valor, né? Em qual posição está o maior valor. Essa função encontra maior, então, ela vai receber aqui um vetor de números reais, de floats, e o tamanho desse vetor. Né? E a estratégia utilizada aqui é o seguinte: para saber qual o maior valor do vetor, eu posso considerar que esse valor é o primeiro e depois comparo com o segundo. O segundo é maior do que esse primeiro, o terceiro é maior do que esse primeiro. Né? Assim que eu encontrar um valor maior do que o que eu estou atualmente considerando maior, eu posso atualizar uma variável que me indica qual é o índice do maior elemento. Então, a ideia é varrer o vetor procurando qual o maior elemento que está nele. Né? Para isso, eu tenho que considerar o primeiro elemento, né? Ou seja, o índice 0 como sendo maior, e o valor do maior elemento. Desta forma, eu guardo numa variável maior o valor do primeiro elemento. Então, eu estou considerando que o primeiro valor do meu vetor é o maior valor dele. A partir da segunda posição, eu vou testar se ela é maior do que maior. Se for, eu atualizo. O valor do maior passa a ser o dessa segunda posição e o índice do maior passa a ser o índice da segunda posição. Próximo e... Né? Ainda não cheguei no final do vetor, eu vou testar isso para as outras posições, ou seja, eu vou armazenar na variável maior o valor do maior elemento, na variável índice o índice do maior elemento. Sempre que eu encontrar alguém maior do que maior, eu atualizo esses valores. Então, teste de mesa. Né? Agora, com vetores, né, nós vamos ter uma situação um pouco diferente, a quantidade de informação que nós temos aqui é um pouco maior. Então, o teste de mesa, agora, né, para ele, nós vamos ter aqui uma caixa indicando qual foi a entrada da nossa função. Okay? Nós temos aqui o nosso vetor. Se tiver mais de um vetor, você poderia representá-los aqui. Okay? Então, aqui nós vamos manter o estado do vetor. E vamos apresentar também a ordem de execução das linhas. Okay? Fora isso, ainda tem a impressão realizada na tela. Bom, nosso programa começa aqui no int main. Nós temos aqui a declaração de um vetor de tamanho 6, né? E da variável pos, na linha 20. Depois, na linha 21, pos recebe encontra maior, que é a nossa função, passando este vetor aqui por parâmetro, lembre-se, sem o colchetes, vírgula 6. Então, desviamos para a linha 1. A nossa variável tam, então, possui o tamanho 6. E aqui nós vamos controlar, então, todas as variáveis da nossa função, ok? E possui lixo de memória, né? Ainda não foi inicializada, só declarada. Índice, que já foi inicializada com valor 0. E maior, que recebeu, então, vetor índice 0. Vetor índice 0 é 3.0. Então, 3.0 está sendo considerado o maior valor existente no vetor e o índice desse maior valor é o 0. Né? Então, falamos que o maior é o primeiro. E aí o nosso for começa de ir valendo 1, ou seja,
da segunda posição do vetor, e 1, então, é menor do que o 6, que é o tamanho. Vamos entrar, e aí nós vamos checar se vetor índice 1, né, o i vale 1, se vetor índice 1, que é o quê? 4.3, é maior do que 3.0, que é maior. Nossa variável maior, né? Bom, verdadeiro para a condição desse if, então maior vai receber 4.3, que era o valor da posição 1, e índice vai receber 1, que é o índice da posição 1. Okay? Trocamos o valor das nossas variáveis índice maior para o valor do segundo elemento do nosso vetor, que até agora é o nosso maior elemento. Próximo i. Se vetor índice 2 é maior do que 5.6, né? Vetor índice 2 se vetor índice 2, que é 5.6, é maior do que maior, que é 4.3, e o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro e vou falar que maior é 5.6, então o índice é o índice i, que é o 2. O maior valor até agora, então, é o 5.6, e o índice desse maior valor é o 2. Ou seja, eu estou percorrendo o meu vetor armazenando sempre o maior valor. Se eu fizer isso até o final, eu vou terminar esse for com o maior valor aqui e o índice dele aqui. Próximo i. Então, agora vale 3. 2.8 não é maior do que 5.6. Ok? Então, o que vai acontecer? Próximo for. Não entramos no if. Agora, 7.9 é maior do que 5.6. Ok? Então, o índice recebe 4 e maior recebe 7.9. Próximo i vale 5. 3.4, que é vetor índice i, não é maior do que 7.9. Próximo i, falhou o for. Então, nós vamos retornar agora o índice, que é valor da variável índice, que é 4. 4 é o índice do maior elemento deste vetor. Ok? Retornamos o 4, e aí temos aqui a impressão maior valor na posição 4. Uma outra solução para esse mesmo problema, né, seria esse algoritmo aqui. Nele, a variável índice, né, foi mantida, só mudei o nome para índice maior, ok? E não foi declarada, então, a variável float, esta variável aqui, ok? Não foi declarada. Por quê? Porque eu não preciso saber exatamente o valor, eu não preciso armazenar o valor do maior elemento. Eu posso obtê-lo sempre solicitando essa informação no próprio vetor, né? Passando como foi feito aqui. Então, eu falo que o índice do maior é o índice do primeiro elemento. Depois, a partir do segundo elemento, eu checo se vetor índice i é maior do que vetor índice maior. Então, eu estou checando aqui na primeira vez i valendo 1, se vetor índice 1 maior do que vetor índice 0. Se for índice maior, então vai receber 1. Próximo i, se vetor índice 2 é maior do que vetor índice maior. O índice do maior estava com 1, né? Ou seja, se o vetor índice 2 é maior do que o vetor índice 1. E assim sucessivamente. Eu vou guardar somente o índice do maior. Quando eu precisar do valor dele, eu uso vetor índice maior. Ok? O restante do algoritmo é igual à solução anterior. Na próxima aula, nós vamos ter o segundo exercício resolvido. Até lá!